O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi à região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher tinha uma filha com espírito impuro. Ouviu falar de Jesus, foi até ele, caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher perguntou: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabastes de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário no coração de Curitiba, que para todo o Brasil, como obra evangeliza, fala de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, estimulando a fé, formando a consciência, fazendo com que sejamos pessoas melhores e acreditando no mundo melhor e num Brasil melhor. Neste santuário que quis Deus ter como padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Estamos na quinta eucarística o dia todo. É só observar a programação da TV, rádio. Não há um momento específico, mas todo ele voltado a exaltar e a estimular um reconhecimento da presença real e permanente de Jesus na Eucaristia. Isso através dos programas, nos que se refere aos meus, o Experiência de Deus, ao terço das Santas Chagas, aquele momento tão importante que temos das quintas eucarísticas, às 19 horas, e vamos ter hoje. Mas eu não pulei a missa por acaso, deixei para enfatizar, porque a celebração eucarística, a missa, a Eucaristia, como é o ápice, a missa é o ponto maior, é o cume da montanha, para onde nós caminhamos e de onde nós saímos. A missa tem um valor inestimável. A Eucaristia, como um todo, falando de missa, para ser mais compreensivo, é algo tão importante que, não esqueça, a adoração ao Santíssimo é um desdobramento deste momento. Tanto que não é ser preciosista, mas a adoração do Santíssimo de hoje, a hóstia que é colocada hoje no tabernáculo, no ostensório, é consagrada agora, na missa. É um desdobramento, é como que um eco de todo este encontro da Eucaristia que se faz pela palavra, presença real de Jesus, da presença da comunidade, e
dessa mesa eucarística. É importante a gente ir formando e tendo noção das coisas. É importante nós, como cristãos católicos, compreender a própria dinâmica litúrgica e espiritual dos nossos encontros. Meus irmãos, nada substitui a Santa Missa. E isso deveria ser para nós algo claro, evidente, e que vai nos colocar, deveria nos colocar no esforço de sempre, quando possível, estarmos presentes. Falo aqui, falo para as comunidades, para o seu dia a dia. Missa não se substitui. É a maior de todas as orações. É a mais completa oração. E por quê? Porque não é força minha, não é força, esforço seu. É o próprio Jesus que se oferece ao Pai. Que coisa profunda. E nesse aspecto, a palavra de Deus se faz forte para nos moldar. A palavra de Deus vem para nos iluminar, para nos deixar apelos de mudança, sempre. A palavra de Deus nunca é a mesma. E por mais que um texto se repete, os apelos de Deus são outros. Porque mesmo eu e você, nunca acordamos a mesma pessoa que fomos. Sempre há algo diferente em nós. E hoje, o Evangelho nesta quinta eucarística, nos coloca que Jesus foi para uma região. Quando diz Tiro, Sidônia, está dizendo uma região diferenciada, não costumeira. O Evangelho de Marcos fala que Jesus foi por uma casa. As razões não são claras, que ele não quis que as pessoas soubessem. Também não vamos nós aqui fazermos teorias. O fato é, Jesus não queria que as pessoas soubessem, ele queria estar dentro de casa. Mas não foi possível. A presença de Jesus era marcante. Onde ele chegava, as pessoas comentavam. E comentavam porque viam nele autoridade no que falava, viam o que ele fazia e reconheciam nele, pelo menos os mais abertos à graça de Deus, a presença do Messias. E foi lá que acontece algo inédito. Poucas vezes acontece isso. Quase sempre nós escutamos da parte dos judeus que eram reticentes a Jesus. Iam até Jesus com más intenções, para colocar armadilha, para tentá-lo pegar numa palavra, para criticar suas ações. O Evangelho está sempre cheio disso. No almoço, num jantar, numa fala, numa cura, sempre colocando questionamentos. Alguns porque queriam melhorar, outros apenas queriam achar um motivo para criticá-lo. Por isso, sempre nós temos que nos perguntar o porquê estamos agindo assim. Quais são as nossas intenções? Nunca descuidemos daquilo que não falamos, mas que está dentro de nós. Quero lembrar, às vezes a nossa intenção, ela nos faz ter um preconceito. Às vezes nossas palavras verbalizam uma coisa, mas a intenção é outra. Sempre cuidado.
sempre nos policiando. E uma vez detectada uma má intenção, um mau desejo, sempre temos que não ser coniventes com ele. Lembre-se, meus irmãos, isso é importante, porque eles vêm. Você escuta uma informação, você forma a sua consciência, você cria uma ideia que pode ser uma inverdade. Nunca descuidemos. E às vezes nos perguntemos: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? A reta intenção dentro de mim, eu estou sendo honesto, correto? Aquilo que eu estou pensando bate com a verdade? É algo que me vem muito claro, porque lembre-se, é do coração humano que saem todas as imperfeições. Então não descuidemos desta área. E isso não é só em relação a Deus, não. A palavra, em relação ao outro, em relação à família, em relação à igreja. Voltemos ao texto. Entrou na casa onde Jesus estava uma mulher duvidosa, não do ponto de vista da sua moral, mas da sua origem, porque ela não era judia, ela era uma pagã. Para nós isso talvez não tenha tanto peso, mas naquele tempo não tem vírgula, tem sim. Nós somos muito observadores de querer julgar os outros, infelizmente, pela sua origem. Mas naquele tempo era muito forte. Uma mulher síria. E a pergunta era: pode uma mulher síria ter fé em Jesus, um judeu? Uma pagã se aproximar de Jesus? Mulher pagã. Dois estigmas muito sérios. Ela chega até Jesus e faz um pedido: que expulse o demônio de sua filha. Meus irmãos, um aspecto muito importante: recorrer a Jesus nas nossas dificuldades, recorrer a Jesus diante dos problemas que enfrentamos, e não são poucos. Você vai dizer: mas isso é óbvio. Não é tão óbvio. Às vezes nós ficamos lambendo nossas feridas e esquecemos de pedir ajuda de Deus. Às vezes nós estamos em problemas tão sérios, e eu vejo pessoas, eu vejo pelas partilhas, esquecem que existe Jesus Cristo, que pode reverter, que pode mudar, que pode dar uma guinada. E quando esquecemos disso, nós ficamos patinando, reféns de nós mesmos, aprisionados nos problemas, porque tem problemas que eles fazem a gente ficar cíclico no pensamento, e você não sai, o filminho não para, o sentimento não muda, e você fica ali. Lembre-se, do menos não saio mais, do 1 não sai o 2, sai? Que eu saiba, não. Então aí é preciso que ser no 2, sair, buscar, acreditar, ter fé. Essa mulher pagã, foi até Jesus: minha filha está com espírito mau. É impressionante a resposta de Jesus, que no seu tempo, na sua própria concepção, a que veio:
Isso não diminui, pelo amor de Deus, quem é Jesus. Isso não é diminuir a pessoa de Jesus Cristo, mas é também Marcos mostrar um processo do próprio homem Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vai percebendo a sua missão alastrada na vontade do Pai. Quem mandou aquela mulher? O Pai. Para que Jesus compreendesse, para que Jesus entendesse que a sua missão era muito maior do que a dos judeus. Aí você vai dizer, cuidado padre, o senhor está dizendo uma heresia? Não. A vida de nosso Senhor, aquilo que foi se apresentando na vida do Cristo, lhe deu mais consciência do alargamento da sua missão, da dimensão do amor. E foi assim que essa mulher foi a Jesus. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados. Quem são esses filhos? Os judeus, aqueles a quem Deus tirou do Egito, a aliança que foi estabelecida, aqueles que foram os primeiros a que foi revelada a palavra de Deus, a nação escolhida. Desde que os filhos saciem, não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Uma palavra pesada. Até escrevi sobre isso, não lembro que livro, mas sobre os encontros, se não me falha a memória. No livro Encontros, era uma trilogia: milagres, encontros e parábolas. Quem quiser pode aprofundar lá. Palavra difícil de Jesus. Mas é impressionante que isso não a desestimulou, isso não a fez recuar. E a resposta dela, sapientíssima, mostra um ato de fé. É verdade, Senhor, tens razão, mas também os cachorros comem das migalhas que as crianças derrubam da mesa. Mostra uma fé, mostra uma confiança, mostra uma certeza de que ela, mesmo aparentemente pagã, já estava como uma cristã. Ela já era cristã aqui, ela já confiava no Senhor. E foi a partir dessa fé que Jesus disse: pelo que acabaste de dizer, vai, tua filha já está curada. E ela foi, sem maiores diálogos, sem maiores gestos. E quando chegou, a filha já estava na cama e o demônio havia saído dela. Meus irmãos, perceba nessa libertação que hoje Marcos nos mostra, como Deus age, como Deus se manifesta. Aqui falando, podíamos nos perguntar, hoje nessa quinta eucarística: Senhor, Jesus eucarístico, curai a minha vida sentimental. Nós estamos na segunda quinta eucarística. A primeira foi sobre a vida profissional, hoje sobre a vida nos nossos sentimentos. E você vai falar: ixi, lá vem sentimentos. Oh, meus irmãos, eu comecei a homilia falando sobre isso, e falo a partir de mim e de você, mas a partir da palavra de Deus. Cuidemos dos nossos sentimentos. Você pode dizer: mas sentimento, é amoral. Concordo. Mas e quando o sentimento, ele se solidifica? Quando o sentimento acaba ficando incrustado em nós?
quando esse sentimento ruim persiste. Então, as nossas ações acabam sendo fruto das nossas feridas, fruto das nossas frustrações, fruto das nossos passados machucados. E isso é muito negativo. Essa vida sentimental, falei do sentimento, mas a vida sentimental é uma área maravilhosa da ação de Deus, mas também do inimigo. Porque mal resolvida a vida sentimental, o que faz a pessoa? Como ela age? Olha, meus irmãos, o reflexo disso, e eu fico tão preocupado, quando eu vejo uma família desestruturada. Me preocupo com o marido, sim. Me preocupo com a esposa, sim. Mas eu me preocupo com os filhos que crescem nesse terreno onde o joio se tornou a grande maioria da plantação. E me preocupo com as crianças que crescem em meio a esse carrapicho cheio de espinhos, onde não tem referência de amor. Eu me preocupo com essas crianças que crescem sempre inseguras. A vida sentimental desta pessoa, no referência ao companheirismo, respeito, amor, delicadezas, segurança. Às vezes a gente não se preocupa, você pensa assim, mas vai superar. Com a graça de Deus poderá superar. Mas olhe para a tua vida, se não teria sido melhor, diferente. Olhe para a sua história e vê se não podia ter sido a família ter te ajudado mais. Se isso é verdade, não deveríamos ter uma preocupação maior com a família hoje? Não é a questão família, a qualidade da família. E não estou falando de dinheiro, meus irmãos. Claro, isso influencia, como influencia. Mas esse não é o maior problema. Esse não é o maior desafio. Então, quando falamos que vivemos hoje uma das maiores doenças do século, a depressão, a ansiedade, não tem a ver com a vida sentimental? Lá no fundo, lá escondido de tudo e de todos. Às vezes isso acontece quando você está embaixo do chuveiro. Quando você consegue se desplugar do mundo e está lá no seu travesseiro. É lá que às vezes essas angústias se manifestam. É lá que esse lado doente te cobra. Isso não estou falando vocês, somos nós, padres, religiosos, religiosas, leigos, casados, viúvos, solteiros, separados. Compreenda que nós podemos, na mesma lógica, pedir: Senhor, me dá coragem de entrar na minha vida sentimental. Me dá coragem de levantar alguns tapetes e ver a sujeira que eu guardei. Me dá coragem de olhar as várias etapas da minha vida e ver aquelas
que me causam sofrimento. Aí você vai dizer, mas eu não preciso, isso não me ajuda em nada, eu não quero mexer nas feridas. Concordo plenamente, meus irmãos. E a gente não deve mexer, um grande santo nos disse, nunca mexa numa ferida que você não pode curar. Isso para nós pregadores, para os grupos de oração, eu estou atualizando, mas também por nós. Mas eu digo, pode mexer, quando você mexe com Jesus e na fé. Vou dar um exemplo. Quando a gente é pequeno, ou quando a gente se machuca, machucado é grande, está sangrando, dói. Não sei vocês, eu também fui muito arteiro, pisar no prego. Não sei, já passaram por isso? Você não quer que ninguém mexa. Se possível, você deixava ali. Quando você se corta, você não quer que dê ponto. Se possível, não, deixa ali. Porque aquele manusear dói, não dói? É ou não é assim? Estou falando besteira? Mas você sabe que precisa manusear. Que alguns rasgões na pele precisam de ponto. Dói. Às vezes a anestesia não pega, mas precisa. Queimadura, quando é muito grande, isso me causa até arrepio e calafrio. Tem que limpar com a buchinha. Não tem acerto. Uma ferpa, você tem que aguentar e deixar que alguém com uma agulha ou uma pinça tire. Eu uso esses termos na vida sentimental. Eu não quero mexer, padre, mas eu preciso mexer. E aqui, meus irmãos, mexer com sabedoria, mexer com coragem, mexer com fé, primeiro e fundamental, como essa mulher, eu creio em Jesus, e eu vou entrar nesse processo com Jesus Cristo, eu vou entrar neste processo em oração, eu vou entrar neste processo com o médico dos médicos, e aí se empenhar. Mas muito ajuda, e vocês sabem que penso e falo isso, às vezes eu preciso da ciência, eu preciso que um profissional me escute e me direcione, seja psicólogo. Às vezes eu preciso de uma medicação na vida sentimental, para trabalhar a ansiedade, diminuir a ansiedade, e aquilo que esse mal está me provocando, com remédio, um psiquiatra. Mas entenda, eu estou trabalhando aqui e falando algo que eu acredito muito. É você acreditar em Jesus Cristo e se jogar, Senhor, me conduza neste processo de cura sentimental. E Senhor, da mesma forma, pela oração, pela palavra, pela confissão, pela comunhão, remédio importante, comungar. Me conduza para alguém que possa me ajudar, alguém que possa fazer a pergunta certa, que possa me direcionar para uma reflexão que eu não fazia, para ver diferente. O que eu quero dizer, e falei, apenas resumo: tenha coragem de olhar para o interior. Isso não é egoísmo. Eu tenho falado isso porque eu não quero, não é uma religião intimista. É que o momento que nós estamos celebrando agora, quem está me escutando e fora do contexto, é que nós estamos
neste mês de fevereiro, pedindo que Jesus Eucarístico restaure a vida interior, a vida pessoal. Restaure a pessoa humana. Me restaura, Senhor. Eu vou poder servir melhor depois. Se eu fizer esse processo com Deus, eu serei um padre melhor. Se eu fizer esse processo interior, eu poderei servir com menos gatilhos, com menos agressividade. Estou falando de mim. Fazendo isso, você vai ser um marido melhor. Você vai ser uma mulher melhor, uma esposa. Você vai ser uma pessoa melhor. Então, meus irmãos, eu não estou tirando a dimensão social, não estou tirando tudo isso. Eu só estou falando, se debruce um pouco sobre você. Permita-se ser melhor. E Deus quer isso. Eu vejo isso, o demônio, apesar de todas as outras dimensões, social, política e econômica, que fez uma menina ficar quase que sem vida, deitada na cama, tudo bem, sem se bater, mas lá, às vezes é isso que nos tira a paz, e a gente não entende por que isso acontece. Jesus Eucarístico, restaurai a minha vida pessoal. Jesus Eucarístico, restaurai a minha vida pessoal. amém.